Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h32. Olá, muito bom dia para você. Estamos chegando com mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje, segunda-feira, início de semana, 18 de setembro. A partir de agora, as informações para você do último final de semana. Comigo aqui também na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que a partir de agora acompanha o Jornal Verde Vale aqui pela 103,7, 6h33. Confira agora os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Avião cai no Amazonas e deixa 14 mortos. Goianos estão entre as vítimas. Rio Verde é o segundo maior produtor de soja do Brasil. Inscrições do Enari foram prorrogadas até 19 de setembro. Mega Sena acumula e prêmio vai a 14 milhões e meio de reais. Bolsa Família de setembro começa a ser pago nesta segunda-feira. A advogada é presa, suspeita de arquitetar fuga de detento em Aparecida de Goiânia. O UEG anuncia a abertura de processo seletivo para programas de mestrado e doutorado. Governo de Goiás anuncia processo seletivo para técnicos agrícolas na Emater. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34. Uma ótima manhã de segunda-feira para você, início de semana. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. As inscrições do Enari, o Exame Nacional de Residência 2023-24, foram prorrogadas até as 23h50, horário de Brasília, no dia 19 de setembro. Com isso, o prazo para fazer o pagamento da taxa de inscrição se estenderá até o dia 20 de setembro. O exame é feito pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, estatal vinculada ao Ministério da Educação em parceria com o Instituto AOCP. Trata-se de um processo seletivo centralizado que oferta vagas de programas de residência médica e residência multiprofissional e uniprofissional, que são os demais profissionais da saúde, em diversas instituições públicas e privadas do país. A quarta edição do Enari, que neste ano está com o slogan do tamanho do Brasil, conta com 5.096 vagas, distribuídas em 114 instituições no país, entre elas entidades vinculadas ao Ministério da Saúde, hospitais das Forças Armadas, órgãos com outros vínculos públicos e privados sem fins lucrativos. São 3.151 vagas para residência médica e 1.945 vagas de residência uni e multiprofissional em todos os estados. E o concurso 2.633 da Mega Sena acumulou. Agora a estimativa de prêmio para o próximo sorteio nesta terça-feira é de 14 milhões e meio de reais. Os números sorteados no último sorteio foram 2, 23, 25, 33, 45 e 54. Apesar de o prêmio da Mega ter acumulado, 47 apostas fizeram a quina, levando cada uma R$ 48.974,35. No total, foram 3 sorteios durante a última semana. Anteriormente, eles ocorreriam no dia 12 e também na quinta-feira, dia 14. E projeções indicam um novo corte de juros por parte do Banco Central nesta semana. Os detalhes você confere com Rafael Silva. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, estará reunido nesta terça e quarta-feira para decidir se a taxa básica de juros, atualmente em 13,25%, aumenta, diminui ou se mantém estável. No último encontro, em agosto, a queda foi de 0,5 ponto percentual. E desde então, projeções do mercado e do governo esperam que ela caia novamente e alcance 12,75%, afirma o economista da Universidade de Brasília, Roberto Piscitelli. Eu acho que a gente pode esperar tranquilamente uma redução de 0,5 ponto percentual, ou no mínimo de 0,5 ponto percentual. Eu acho que o que o governo em determinados segmentos da atividade econômica esperariam ou gostariam de que acontecesse, seria até uma redução maior. Na última semana, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse que espera a redução em 0,5 ponto percentual.
Assim como o presidente Lula, em diversas oportunidades, ele também criticou o Banco Central por ter mantido a Selic em 13,75% durante um ano. O economista da Universidade de Brasília, Roberto Piscitelli, acredita que a expectativa do mercado de que os juros terminem o ano em 11,75% pode se concretizar com uma ajudinha da inflação, que tem perdido ritmo. Em agosto, o aumento foi de 0,23%. Ficou, inclusive, abaixo da expectativa do próprio mercado, que previa uma inflação de até 0,28%. Então, eu acho que, em suma, a gente tem todas as condições para continuar esse processo de baixa e até talvez acelerá-la, né? Mas mesmo mantendo esse ritmo moderado de queda de 0,5 ponto percentual a cada reunião, a gente atingirá a meta prevista pelo mercado para o final do ano, que ainda vai ser muito elevada, ou que ainda manterá o Brasil uma taxa de juros real. Enquanto por aqui as expectativas são favoráveis, nos Estados Unidos há um clima de apreensão para esta semana. O Fed, Banco Central estadunidense, também vai decidir o futuro dos juros por lá, mas diante de um clima de incerteza. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h38 agora. E um acidente com uma aeronave na tarde desse último sábado na região de Barcelos, a aproximadamente 400 quilômetros de Manaus, no Amazonas, deixou 14 mortos. Na lista de passageiros estava o empresário Gildrésio Salvador Medeiros, dono de uma pousada em Serra da Mesa, em Niquelândia. Entre as vítimas encontravam-se o Iter Ferreira de Faria, empresário do setor do agronegócio, Marcos de Castro Zica, um ex-funcionário aposentado do Banco do Brasil, ambos residentes em Uruaçu, Fábio Campos Assis, ex-servidor da unidade Brejeiros em Uruaçu, que na época estava vivendo em Anápolis, Roland Montenegro Costa, médico aposentado do Hospital de Base do Distrito Federal, conhecido por sua especialização em transplantes. De acordo ainda com a Defesa Civil do Amazonas, as vítimas incluem 12 passageiros que estavam na região para a prática de pesca esportiva, além do piloto e do copiloto da aeronave. O governo do Amazonas informou que a aeronave saiu de Manaus por volta de meio-dia, com destino a Barcelos, cerca de 2 horas de distância. O Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santilo, CRER, realizou desde 2019 6.400.000 atendimentos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A marca torna a unidade uma das maiores do estado em termos de serviços e, para o governo de Goiás, indica a qualidade de gestão e respeito ao cidadão. É um desempenho que representa o cuidado que profissionais do centro têm com todos que chegam até a unidade, é o que define o secretário de Estado da Saúde, Sérgio Vêncio. O CRER oferece consultas, exames, internações e cirurgias, entre outros procedimentos. Em 4 anos foram realizados, por exemplo, 450.000 consultas, 1.900.000 exames de laboratório e análises clínicas, 115.596 procedimentos odontológicos, 357.500 exames de imagem, 37.200 procedimentos cirúrgicos e mais de 178 internações. Os números se somam à aprovação nacional, obtida por meio da certificação e prêmios. Atualmente, a unidade possui o mais alto nível de reconhecimento, concedido pela Organização Nacional da Acreditação, o selo ONA 3. Além disso, foi bem avaliada no UTI Top Perform Ranking da Associação Medicina Intensiva Brasileira e da Epimed Solutions, que inclui o CRER entre os 40 melhores hospitais públicos do país, de um total de 6.600. E um projeto do Tribunal de Justiça de Goiás acelera o julgamento de processos de violência doméstica. Os detalhes quem traz é Jaqueline Moura. A campanha é uma evolução da Ação Protege, lançada em abril deste ano. O objetivo foi de estimular o deferimento de medidas protetivas de urgência em até 24 horas.
Agora, a campanha Protege e Julga é para acelerar o julgamento dos processos de violência doméstica e feminicídio. Hoje o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com esse projeto Protege e Julga, se compromete a julgar inclusive o feminicídio no prazo de 1 ano, respeitando o rito do Tribunal do Júri, com esse monitoramento, gerenciamento que será feito. A ampliação da campanha coincide com o mês que a Lei Maria da Penha completa 17 anos, em 22 de setembro. Neste período, a lei foi atualizada, o que deu mais voz e credibilidade às mulheres. Esta advogada e secretária-geral da Comissão da Mulher conta que os casos de feminicídios parecem ter aumentado nos últimos anos. Mas isso é reflexo das denúncias que cresceram por conta do incentivo de campanhas como esta. As mulheres hoje, elas se sentem protegidas, elas descobriram que tem rede de apoio, que elas podem fazer a denúncia, que não vai ficar ilesa a parte, que o ofensor não vai ficar ileso. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h43 agora. Carlos Sainz foi o grande vencedor do emocionante GP, Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1. O espanhol da Ferrari fez valer a pole position, segurou a pressão de Lando Norris da McLaren, George Russell da Mercedes, e foi o primeiro piloto a receber a bandeira quadriculada na corrida deste domingo no circuito urbano de Marina Bay. O britânico da McLaren ficou com a segunda posição. Russell, por sua vez, errou na última volta e bateu, ficando fora da zona de pontuação e forçando uma bandeira amarela. Lewis Hamilton da Mercedes também teve uma grande atuação e completou o pódio. O heptacampeão mundial ficou à frente de Charles Leclerc da Ferrari. Fora da eletrizante briga pela vitória, o líder do campeonato, Max Verstappen da Red Bull, teve grande recuperação após largar em 11º e chegou em 5º. Pierre Gasly da Alpine ficou logo atrás do holandês. O 7º lugar foi de Oscar Piastri da McLaren. Sérgio Pérez da Red Bull completou em 8º à frente de Liam Lawson da AlphaTauri. Kinka Magnussen da Haas ficou responsável por fechar a zona de pontuação da prova deste domingo. Os pilotos da Fórmula 1 voltam à pista a partir da próxima sexta-feira, dia 22, para as emoções do GP do Japão. E no Maracanã, primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo fizeram um jogo morno neste sábado. No confronto, o melhor para o tricolor paulista, e venceu por 1-0 com um gol de cabeça de Jonathan Caleri. O centroavante do São Paulo marcou o gol aos 45 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Rodrigo Nestor, Matheus Cunha ficou indeciso e Caleri ficou livre, para cabecear e abrir o placar. Na verdade, Daliano, o jogo foi nesse domingo, E agora os times fazem o jogo de volta na Copa do Brasil no próximo domingo, dia 24, às 16 horas, só que dessa vez no Morumbi. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora 6h45. E a colheita da segunda safra do milho está chegando ao fim no Brasil e o país pode chegar à marca de 140 milhões de toneladas, somadas todas as 3 safras brasileiras. Diante de tamanha oferta entrando no mercado, são as exportações que estão segurando as cotações, que ficaram a última semana andando de lado. Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora, aponta que entre as exportações já consolidadas e line-ups até o fim de setembro, já são 31 milhões de toneladas do milho brasileiro que saem com destino a mercados internacionais. Nas projeções de Rafael, os próximos 4 meses do ano agrícola, outubro, novembro, dezembro e janeiro, podem embarcar cerca de 7 milhões de toneladas cada e chegar ao total de 60 milhões de toneladas. Um recorde absoluto que consolida o Brasil como o maior exportador de milho do mundo em 2023. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7 horas em ponto agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E começa hoje o pagamento do Bolsa Família referente a setembro. O benefício mínimo pago pelo governo federal
é de R$600, mas as famílias podem receber adicionais por crianças, adolescentes e gestantes. O calendário de depósitos vai até o dia 29. A ordem de pagamento leva em conta o final do número de identificação social UNIS do beneficiário. Os de final 1 serão os primeiros a receber nesta segunda-feira. Vale lembrar que neste mês não será pago o auxílio gás. Atualmente, mais de 5,62 milhões de famílias fazem parte desse programa que, a cada 2 meses, paga 100% do valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos, considerando os últimos 6 meses. Esse pagamento foi feito em agosto e voltará a acontecer somente em outubro. E após o aval do Supremo Tribunal Federal, o governo federal declarou que quem recebe o benefício social do Bolsa Família está impedido de solicitar empréstimo consignado. A medida, segundo nota do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, pretende evitar endividamento da população em situação de vulnerabilidade. Na segunda-feira passada, o STF validou a lei de 2022 que dava margem aos beneficiários de solicitar a modalidade de crédito. A decisão permanece para quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC. Após a posse do presidente Lula, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome publicou a portaria no dia 8 de fevereiro de 2023. Esse documento alterou o limite estabelecido para desconto mensal do benefício, o número de prestações e também a taxa de juros nos referidos empréstimos. 7h01 agora. Câncer no ovário é o mais letal entre as mulheres. O alerta quem nos traz é Décio Camargo. Cada ano, cerca de 30 mil mulheres brasileiras recebem o diagnóstico de algum câncer ginecológico, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Por esse motivo, setembro é um mês que as instituições que lidam com a oncologia voltada à saúde feminina reforçam a conscientização sobre a importância da prevenção aos cânceres ginecológicos que acometem o aparelho reprodutor feminino. Embora o câncer de mama seja o mais comum entre as mulheres, infelizmente existem outros tipos que necessitam de maior atenção. O câncer de ovário, por exemplo, é um tumor silencioso, de difícil rastreio e com alta mortalidade, sendo o mais letal entre os tumores ginecológicos, conforme explica Fabiana Reis, gerente médica de oncologia da GSK. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, em 2022 foram registrados cerca de 314 mil novos casos. No Brasil, segundo a última atualização do Instituto Nacional do Câncer de 2023, o câncer de ovário é o 8º mais incidente entre as mulheres. Estima-se que ocorra anualmente 7.310 novos casos. Em 2021, ocorreram no país 4.037 mortes, sendo o câncer de ovário a doença que mais mata proporcionalmente entre todos os tumores ginecológicos. Segundo Fabiana Reis, o alto índice de mulheres que perdem as suas vidas está relacionado ao diagnóstico tardio. O câncer de ovário é o tumor mais perigoso entre os tumores femininos. E isso ocorre porque, diferentemente do câncer de colo de útero e do câncer de mama, onde existem exames de rastreamento para essas doenças, como Papa Nicolau e mamografia, no câncer de ovário não existe um exame específico que possa ser utilizado na população geral com sensibilidade e especificidade adequadas, que diagnostique esta doença em estágio precoce. Os principais sintomas do câncer de ovário são dor e inchaço abdominal ou pélvico persistente, constipação, o aumento da saciedade, aumento da frequência urinária, náusea e fadiga. Os fatores de risco são idade superior a 40 anos, histórico familiar, não ter tido filhos ou ter sido mãe após os 35 anos, reposição hormonal e tratamento para a fertilidade. Apesar do câncer de ovário ser preocupante, a medicina tem evoluído e hoje já existem novas terapias disponíveis. Além disso, é importante que as mulheres fiquem atentas a qualquer sintoma persistente e façam visitas anuais ao ginecologista. Esse material foi produzido em parceria com a GSK, Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramir. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h04 agora. E a Polícia Penal de Goiás prendeu uma advogada suspeita de arquitetar a fuga de um detento integrante de uma facção criminosa oriunda do estado de São Paulo. A prisão aconteceu na manhã de sexta-feira. O detento que a advogada tentou libertar é considerado de alta periculosidade. Ele cumpre pena em uma unidade prisional de segurança máxima do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. O êxito da operação ocorreu após o compartilhamento de informações entre a Polícia Penal e o Ministério Público por meio do Grupo de Atuação Especial de
combate ao crime organizado. Intitulada de Operação Família, a ação resultou no cumprimento de um mandado de prisão temporária em desfavor da advogada. O fato foi acompanhado pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. E a reitoria da Universidade Estadual de Goiás, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, está divulgando a abertura oficial do período de inscrições para o processo seletivo 2024/1, destinado ao ingresso de discentes nos programas de pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado da instituição. As inscrições estão disponíveis a partir de hoje e permanecerão abertas até o dia 30 de outubro. Os interessados podem se inscrever através do site oficial da UEG, acessando www.ueg.br/pós. O pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UEG, Cláudio Estaqueira, destacou a importância de programas de mestrado e doutorado da universidade, como motores do desenvolvimento regional em Goiás. Esses programas têm desempenhado um papel fundamental na promoção de pesquisa, do ensino de pós-graduação e da inovação em áreas estratégicas para a sociedade, contribuindo significativamente para a interiorização dessas atividades no estado. Nesse processo seletivo, a UEG oferece um total de 312 vagas, distribuídas em 15 programas de pós-graduação em todo o estado de Goiás. As oportunidades abrangem os cursos de mestrado em diversas áreas, incluindo ambiente e sociedade, ciências aplicadas a produtos para a saúde, ciências moleculares, educação, engenharia agrícola, educação, linguagem e tecnologias, ensino de ciências, estudos culturais, memória e patrimônio, geografia, história, língua, literatura e intercularidade, produção vegetal, produção animal e forragicultura, além de recursos naturais do Cerrado e territórios e expressões culturais do Cerrado. E uma operação policial desarticula esquema de roubo de gado em Goiás. A matéria você confere com Eduardo Bernardo. Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais, com apoio da Delegacia de Arizona e do Batalhão Rural da PM, deflagrou a Operação Falsum Dominus. A investigação começou após a prisão de um receptador de 24 cabeças de gado. Uma associação criminosa com 5 integrantes foi identificada com o avanço das investigações. Na ação, foram cumpridos 5 mandados de prisão temporária, 4 de busca e apreensão, uma prisão em flagrante e apreendidas 2 armas de fogo. Os mandados foram cumpridos em Água Limpa, Pires do Rio e São Miguel do Passa Quatro. Foram presos ainda um vereador e um servidor da agrodefesa. A associação criminosa é investigada por vários furtos na região e o número de vítimas ainda está sendo levantado no inquérito policial. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h07 agora, 7h07. O Brasil passou sem sustos pelo Peru e manteve a invencibilidade no pré-olímpico de vôlei feminino em Tóquio, no Japão. Na madrugada deste domingo, a seleção bateu as adversárias sul-americanas com muita autoridade por 3-0, parciais de 25-14, 25-13 e 25-15. Gabi anotou 17 pontos e foi a principal arma ofensa do Brasil na partida. O Brasil agora soma 2 vitórias em 2 jogos e segue firme em busca de uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. Ao todo são 7 rodadas e apenas as 2 primeiras colocadas do grupo se classificam. A equipe de José Roberto Guimarães volta a jogar nesta terça-feira, dia 19, às 4 horas do horário de Brasília, contra a Bulgária. E o Atlético Mineiro venceu o Botafogo por 1-0 na noite do último sábado na Arena MRV em Belo Horizonte pela 23ª rodada do Brasileirão. Em um jogo de pouca inspiração dos dois lados, o atacante Paulinho marcou aos 35 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória para o Galo. Com esse resultado, o Galo foi a 32 pontos, mas permaneceu na 9ª colocação do Brasileirão. Já o Glorioso somou a sua 4ª derrota na competição, permaneceu com 52 pontos e viu a diferença para o Palmeiras cair para 7. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h09 e o município de Rio Verde subiu 2 posições e passou a ocupar em 2022 com um crescimento de 11% da produção em relação a 2021, a 2ª colocação no ranking dos principais produtores de soja entre os municípios brasileiros. Primeiro lugar ficou com Sorriso, no Mato Grosso, que liderou a disputa no ano passado também. A informação é da Pesquisa de Produção Agrícola Municipal 2022, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística na última quinta-feira. O levantamento também deu destaque ao desempenho de outros municípios goianos, como Jataí, Cristalina, Quirinópolis e Ipameri.
Segundo a PAN, em 2022, a produção agrícola goiana atingiu o valor recorde de 77,1 bilhões de reais. Com o resultado, Goiás alcançou o maior percentual de participação no valor da produção agrícola nacional, já registrado pelo IBGE, passando de 8,4% para 9,3%. A principal responsável por este desempenho foi a soja. No ano passado, o valor da produção da oleaginosa somou 43 bilhões de reais no estado, um crescimento de 25,9% em relação a 2021. A participação goiana no valor de produção nacional do produto também aumentou de 10% para 12,4%. Além de Rio Verde, na segunda posição do ranking nacional em 2022, com 1.600.000 toneladas, Goiás emplacou mais 2 municípios entre os 15 maiores produtores de soja do país. Jataí ficou em 11ª posição com 1.200.000 toneladas, mais 8,5% em comparação com o ano anterior, e Cristalina ocupou a 15ª colocação com 1 milhão de toneladas, um aumento de 1,3%. Somados, os volumes entregues pelos 3 municípios correspondem a 25,1% de toda a soja produzida no ano passado aqui no estado de Goiás. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h11. E falando agora de Mineiros, o Mineiros Esporte Clube folgou neste fim de semana, mas teve rodada na terceirona. Quem traz os detalhes e resultados dos jogos é o repórter Otomar Martins. Muito bom dia, amigos do Jornal Verde Vale. Bom dia, Wesley Pereira. Bom dia, Daliana. Vamos falar um pouquinho aqui da terceira divisão do Campeonato Goiano, que teve a rodada de número 3 esse final de semana, com os seguintes jogos: Guanabara City 3 para o Cerrado, Itumbiara 0, Uruaçu 0. A Abecate, que continua com 100% de aproveitamento, venceu o Pires do Rio pelo placar de 1-0. A Rioverdense em casa perdeu para o Trindade, que agora é líder no grupo do Mecão. Rioverdense 0, Trindade 2. E o Itaberaí venceu o Tupi pelo placar de 2-0. Lembrando que nessa rodada de número 3, o Mineiros Esporte Clube folgou. Próximo final de semana teremos aí no sábado Uruaçu e Guanabara City, Cerrado e Abecate, Itumbiara e Pires do Rio. No sábado, 16 horas no Geraldão, teremos Tupi e Mineiros Esporte Clube. E no domingo, o jogo do líder contra o vice-líder. Em Trindade, teremos Trindade e Itaberaí. Lembrando que no grupo A, a liderança é do Abecate, 100% de aproveitamento, 9 pontos ganhos. Em segundo, o Pires do Rio, 6 pontos. Uruaçu tem a terceira melhor campanha com 5 pontos ganhos. Então tá aí o Itumbiara, tá na 5ª posição com 2 pontos. Tá aí, portanto, a classificação do grupo A. Do grupo B, o grupo do Mineiros Esporte Clube, Mineiros agora está na 3ª posição. Detalhe, o Trindade é o líder com 7 pontos ganhos, ainda não perdeu. O Itaberaí tem 6 pontos ganhos. A equipe do Mineiros Esporte Clube na 3ª posição com 3 pontos ganhos. O Tupi continua com 1 ponto e a Rioverdense 0 ponto. Lembrando que semana passada o Mineiros teve toda a semana para trabalhar, algumas dispensas, algumas contratações. Essa semana o técnico Lucas de Oliveira terá todo o tempo possível para treinar a sua equipe e, claro, uma avaliação dos jogadores contratados para a escalação oficial, jogo marcado para sábado, 16 horas, lá em Jussara. Portanto, eram essas informações da terceira divisão do Mecão, que tem uma semana dura para trabalhar, para conseguir 3 pontos diante da equipe do Tupi, lá em Jussara. Logo mais ao meio-dia, o nosso Verde Vale Esportes, trazendo muito mais informações de esporte para você. Um abraço. 7h14. Último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira. Já no próximo bloco, corpos de 14 vítimas de queda de avião no Amazonas chegam a Manaus. A advogada é presa, suspeita de arquitetar a fuga de detento em Aparecida de Goiânia. E claro, espaço para as nossas notícias locais. Com ele, J. Pereira, não saia daí. Nós voltamos já, trazendo todos os detalhes para você. Jornal Verde Vale.
Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h22 agora, já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, hoje, 18 de setembro. Olha, os corpos das vítimas do acidente de avião que matou 14 pessoas no último sábado chegaram a Manaus na tarde deste domingo. As aeronaves pousaram por volta das 16h52 na base aérea de Manaus. Agora, os corpos seguem para a perícia e análise do Instituto Médico Legal para depois serem liberados às famílias. Os corpos chegaram no aeroporto de Ponta Pelada, na base aérea de Manaus. Entre as vítimas estão 6 executivos de Minas Gerais. Há ainda um empresário de Goiás, 2 produtores rurais goianos e um médico cirurgião do Distrito Federal. Os passageiros, como já dissemos desta edição, estavam a turismo na região, principalmente para a prática de pesca esportiva em Barcelos. O acidente é considerado o mais letal desde 2011, segundo a Rede de Segurança de Aviação aqui no Brasil. E a Defensoria Pública da União negocia com a Procuradoria-Geral da República um acordo de não persecução penal para 181 réus acusados de participar de atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro. Essas pessoas são defendidas pela DPU e estariam aptas a firmarem com a ANPP, porque foram acusadas de associação criminosa e incitação ao crime, delitos com pena máxima total de 3 anos e 6 meses de prisão. De acordo com o defensor público federal Bruno Arruda, integrante da assessoria da DPU, que atua no STF, esses casos são diferentes em comparação aos 3 primeiros réus condenados nessa semana pelo Supremo Tribunal Federal, em que as penas foram estipuladas entre 14 a 17 anos de detenção. A DPU atende 427 dos 1.300 cidadãos acusados de participarem do 8 de janeiro. A proposta, de acordo com a de não persecução penal ou práticas restaurativas, foi apresentada em reunião com o ministro relator Alexandre de Moraes, que se mostrou aberto ao tema, segundo Arruda. E a Câmara terá que recalcular o número de deputados por estado e o prazo acaba em junho de 2025. A reportagem é de Sig Maia. O Congresso terá que revisar o número de deputados por estado. O Supremo Tribunal Federal determinou que a quantidade de parlamentares seja atualizada com base na população de cada unidade da federação, de acordo com o último censo do IBGE de 2022. A Corte analisou uma ação do Estado do Pará de 2017, que questionou uma lei de 1993 que estabelece o número mínimo de 8 e máximo de 70 deputados, mas que não existe uma regulamentação que atualize esse número conforme as mudanças demográficas. De acordo com o relator, ministro Luiz Fux, o cálculo deverá levar em conta, além do censo, o número máximo de 513 deputados. Na prática, não haverá aumento das cadeiras no Congresso, mas uma redistribuição das que já existem. Levantamentos dão conta que 14 estados poderão sofrer alterações na quantidade de parlamentares, entre eles o Pará, que deve ganhar mais 4 vagas. A Câmara dos Deputados terá até junho de 2025 para fazer uma lei que redistribua as vagas. Se o recálculo não for feito, o Tribunal Superior Eleitoral deverá determinar até 1º de outubro de 2025 o número de deputados federais para a legislatura de 2027. Da Rádio 2, Sig Maia. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h26. E uma árvore caiu neste sábado em cima de uma conhecida lanchonete que fica na praça T1 com a T9, em frente ao Colégio IP, em Goiânia. Tratava-se de uma árvore de grande porte que a princípio estava saudável, não chovia e o tempo estava bom no momento da queda. Acabou que ninguém se feriu. Essa lanchonete existe há 25 anos. Os servidores da Comug estiveram no local durante a manhã para fazer a remoção de galhos e tronco. O dono do estabelecimento disse que será necessário fazer uma reforma no toldo na frente para reabri-lo. 7h26 e Goiás publica edital de processo seletivo com vagas temporárias para Emater. A matéria é com Lucas Xavier.
A Secretaria de Estado da Administração publicou o edital do processo seletivo simplificado que selecionará 63 profissionais para vagas temporárias no cargo de técnico agrícola para atuação na Emater em diversos municípios do estado. As inscrições começam segunda-feira, dia 18 de setembro, e terminam no dia 10 de outubro de 2023. A seleção ocorrerá em 2 etapas: análise curricular e entrevista, ambas de caráter classificatório e eliminatório. Os profissionais selecionados serão lotados na cidade em que se inscreverem e serão contratados pelo período máximo de 3 anos, havendo possibilidade de prorrogação por até 5 anos. A remuneração mensal é de R$ 2.500, acrescida de vale alimentação no valor de R$ 500 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do site seleção.go.gov.br e o valor da taxa será de R$ 15. De Goiânia, Lucas Xavier, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h28 agora. E o Brasil garantiu mais 6 atletas nas Olimpíadas de Paris. Neste domingo, as equipes de tênis de mesa carimbaram passaporte para os próximos Jogos Olímpicos. No masculino, o Brasil ficou com a medalha de ouro do Pan-Americano da categoria. No feminino, a seleção levou a prata. Os Estados Unidos ficaram com o primeiro lugar. Hugo Calderano, Eric Jouti e Vitor Ixi venceram os 3 confrontos da quadrangular final contra Canadá, Chile e Porto Rico. Com isso, garantiram o título e a vaga olímpica para o Brasil nas Olimpíadas do ano que vem. Já no feminino, Bruna Takashi e Bruna Alexandra, Júlia Takashi e Laura Watanabe formaram o time que venceu Chile e Porto Rico no quadrangular final. Mesmo com a derrota para os Estados Unidos, o Brasil ficou com a prata e pegou a segunda vaga que estava em jogo. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h29. E os trabalhos de campo para o próximo ciclo safra de soja no Brasil já começaram e nunca tivemos um início tão agressivo. O plantio da soja brasileira nessa semana atingiu 0,40% contra 0,16% em 2022 e 0,21% na média dos últimos 5 anos. A presença do El Niño forçou o deslocamento da janela de chuvas no Brasil, com precipitações chegando mais cedo que o normal. A Pátria, que faz análise de mercado, estima que deveremos presenciar de 3 a 4 semanas de plantio acelerado aqui no país, mantendo assim o ritmo marginal dentro do recorde. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.